Oi, seja muito bem-vindo, bem-vindo a essa aula, então, onde eu vou te explicar, dar uma breve introdução, um conceito aí, sobre a questão que eu falei já no início desse treinamento, desse curso, que é o quê? Rastreamento e tracking. Por que que às vezes eu falo sobre essa questão? E muitas vezes você vai ouvir alguns dos termos no decorrer do curso ou no decorrer aí, se bate algum anúncio, se você vê algum conteúdo sobre esses temas. Geralmente o pessoal fala de rastreamento, outros falam traqueamento, outros falam tracking, mas qual que é o conceito? Então, eu vou te explicar aqui qual que é o conceito que eu particularmente gosto de falar, de explicar sobre esses temas, para você entender de uma forma que você saiba exatamente o que a pessoa ou o que você está falando com relação a esses assuntos. Então, o que que nós temos como definição de rastreamento ou traqueamento? Você pode até se perguntar, Derrickson, mas um não é a tradução literal do outro se a gente for trazer a língua inglesa no meio da jogada? Sim, tracking em tradução do inglês para o português é rastreio, rastreamento. Eu estou traqueando alguma coisa, eu estou rastreando alguma coisa. Mas muita gente no mercado, principalmente, utiliza esses termos para se referir muitas das vezes à mesma coisa, mas surge aí uma dúvida. Será que essa pessoa, quando fala rastreamento ou tracking, ela está falando de colocar o TEMS ou ela está falando de, por exemplo, desenvolver uma API de conversão? E é justamente isso que eu quero trazer para você hoje. Eu gosto de dividir esse conceito em rastreio e tracking. Rastreio ou rastreamento externo vem desde essa questão do uso de UTMs, configuração de coleta de dados, configuração de links ali, todos os links com os parâmetros configurados, ou seja, os UTMs ou algumas coisas a mais que você queira coletar e externalizar essa informação. Por isso que às vezes eu digo rastreamento externo. Tem a ver com essa coleta de dados e você externalizar, seja para você criar uma planilha central com todos esses dados, armazenando dados de venda ou dados de coleta de leads, tá? Ou também criar um banco de dados com toda essa informação, que aí você começa também a construir a inteligência do seu projeto como um todo. Eu, por exemplo, aqui, só para ter um cenário para você pensar, eu tenho, desde que comecei no mercado digital, lá na metade de 2021, por exemplo, eu tenho todas as minhas vendas armazenadas, todas as minhas coletas de leads armazenadas, ou seja, eu tenho toda essa informação desde aquela época, tá? Então, se eu precisar, por exemplo, consultar qual foi o meu criativo que mais vendeu, qual foi o público que mais vendeu, eu não vou olhar gerenciador, porque eu sei que ali não vai estar assertivo. A gente sabe que existe uma discrepância nessas ferramentas, mas quando eu armazeno de fato o que está chegando na minha plataforma de vendas ou o que está chegando no meu formulário de captação de lead, eu sei exatamente de onde aquela pessoa veio porque eu configurei essa coleta de informação, tá? Então, isso aqui é parte do rastreamento externo ou só rastreamento. E aí, quando a gente fala de tracking, normalmente eu gosto de ligar esse termo a desenvolver API de conversões ou, como eu também gosto de explicar, é você pegar as informações, configurar a coleta de dados e enviar essas informações para ferramentas de tráfego, ou seja, quando você desenvolve uma API de conversão, você está fazendo ali a mensuração dos eventos, né? Você está fazendo a coleta dos dados do usuário, você está enviando eventos para o Meta Ads, por exemplo, para o Pixel, para o Google Ads, então você está fazendo o tracking, você está fazendo o rastreamento interno, que é como eu chamo também, ou seja, você está trazendo essa inteligência de uma forma interna para as ferramentas de tráfego. Então é isso que eu gosto de trazer como conceito. Rastreamento você coleta para si, você tem as fontes, é você determinar a origem do lead. Traqueamento é você fornecer a inteligência para as plataformas e aumentar o desempenho das suas campanhas como um todo, tá bom? Basicamente, esse é o conceito que a gente traz aqui. E uma coisa também que eu gosto de explicar é que no curso Rastreamento sem o completo em si, a gente ensina o rastreamento e traqueamento do WhatsApp envolvendo site, ou seja, a pessoa às vezes cai num site ali, clica no botão do WhatsApp, ou às vezes você tem algum link redirecionador para o WhatsApp, a pessoa necessariamente passa por um site. Aqui você vai ver campanhas diretas, né? Aquele que a pessoa clica no anúncio e vai direto para o WhatsApp, sem envolver site nenhum. Mas na estrutura que envolve site, a gente tem o rastreamento e o traqueamento completo. Por que que eu digo isso? Principalmente com ênfase na parte do traqueamento. Quando a gente estuda as documentações das plataformas de tráfego, você vai ver que existe uma série de dados ali na documentação que a plataforma pede para você enviar. E alguns dados são mais prioritários que outros, tem mais peso para você enviar no evento para tornar ele mais robusto, mais inteligente, digamos assim, e você não enviar eventos mortos para as plataformas de tráfego. Isso depende de cada documentação em si, de cada plataforma de tráfego, tá? Mas no presente momento, a gente tem um tracking bem efetivo quando a gente tem site no meio, porque existem mais parâmetros que você consegue coletar quando envolve um site. Um exemplo é a identificação do navegador, o IP do usuário e, por que não dizer, o e-mail também, que às vezes tem uma estrutura que você implementa um chatbot dentro do WhatsApp que você pode pedir e-mail. Normalmente não é tão comum as pessoas fazerem isso, mas o e-mail, por exemplo, no Meta Ads é um dos dados prioritários que a Meta pede para você enviar. Então você tem todos esses dados ali que quando a pessoa passa por um site você consegue fazer a coleta. Então você tem uma gama de dados a mais que você pode enviar nos eventos. Isso não existe quando a gente
faz o traqueamento direto para o WhatsApp. A gente não tem tanto controle assim, a gente não consegue colocar um GTM dentro do WhatsApp, a gente não consegue colocar um script dentro do WhatsApp, então ali ele fica um pouco mais limitado. Mas volto a dizer, isso no presente momento que a gente está vivendo hoje. A Meta está olhando sim mais para campanhas de WhatsApp, então a gente tende a ter uma esperança de que provavelmente eles vão olhar e desenvolver mais coisas para solucionar esses problemas que a gente tem com relação ao WhatsApp e ter um rastreamento e um traqueamento muito mais robusto do que a gente pode ter atualmente também. Mas isso não impede de você ter a origem desse lead que está chegando no seu WhatsApp através do anúncio para o WhatsApp. Você não tem impedimento de você enviar essa conversão porque você tem o telefone, você tem a identificação do clique do anúncio do WhatsApp, então você consegue sim ter as marcações no seu gerenciador, ter ali também um público sendo alimentado de forma que você ainda passa um parâmetro relacionado ao usuário que é o telefone, mas não se preocupe que você vai ver ao decorrer do treinamento também vários outros dados que a gente pode coletar, tanto para armazenar no banco, para trazer esse conceito de rastreamento externo e construir a sua inteligência, para construir um dashboard, por exemplo, com todos esses dados coletados e armazenados no banco, tanto para enviar conversões, porque você ali ainda tem dados do usuário, como eu falei, para você enviar e trazer mais inteligência às suas campanhas, ao seu pixel em si, né? Então, explicado esse conceito de rastreamento e tracking, bora para as próximas aulas que eu quero ver você pondo a mão na massa e desenvolvendo passo a passo esse sistema para você, para os seus clientes, para você vender também, e quem sabe. E bora lá, bora para a próxima aula, te vejo lá.